Às vezes a gente acha que Deus não olha para a gente, ou que as coisas saem um pouco do trilho, ou que não estão saindo conforme nós imaginamos até que Ele não está no controle, mas eu quero dizer para você, Ele está no controle de tudo. Quero ler um texto lá, em primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, obrigado pela dica, viu, meu amor? Pregar com esboço no celular, às vezes é bom, né? O pessoal me lembra quando eu esqueço recado. Por isso que é importante ter uma mulher abençoada, né? Ela mandou uma mensagem aqui para mim assim: amor, olha o botão da blusa que está desabotoado, bem no meio. Por isso que eu te amo, você é o amor da minha vida. E isso não tem a ver com nenhuma circunferência, até os... É que soltou mesmo, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, eu quero ler a partir do verso 2, diz assim: ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, mas não a encontraram. Depois passaram a terra de Salaim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muitíssimo estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos àquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Amém? Olha para cá, quero que você preste muita atenção naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu creio que essa palavra, ela virá de encontro com o teu coração, com a tua vida, vai falar com você, vai te encorajar a você viver coisas incríveis na presença de Deus. Aqui é o começo, onde
ou melhor, uma das primeiras citações onde a Bíblia fala sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E eu quero me concentrar apenas nesse começo, eu não quero falar sobre a vida de Saul, do início, o meio e o seu fim, que foi caótico. Mas eu quero me concentrar no início, no começo, quando Deus o chama, quando Deus se revela e tem um propósito sobre a vida dele. Porque sabemos que muitas vezes o final determina muito como nós decidimos andar durante o processo e a nossa caminhada. O final da nossa vida, no dia que vão lembrar da gente, no dia que irão falar sobre nós após a nossa partida, vai falar muito sobre como nós vivemos durante o processo. Não apenas do início, que foi espetacular. Mas eu quero aqui me atentar para quando Saul, ele é descoberto por Deus, e Deus começa a fazer algo extraordinário na vida dele. Essa passagem, ela me queimou tanto no coração. Foi no mês de maio, num dia pela manhã, num devocional, onde eu estava estudando sobre o livro de 1 Samuel, e ali Deus falou tão forte no meu coração. E naquele dia eu já me imaginava pregando essa mensagem aqui na nova casa. E quando eu comecei a me preparar, Deus me trouxe, no dia de hoje, essa passagem muito forte. Eu falei, então eu creio que esse é o dia. Então eu não tenho dúvida que se você está aqui, é porque Deus já tinha marcado na agenda dele a tua vinda nesse lugar. E eu não tenho dúvida alguma que Deus quer falar algo com você hoje. Porque por mais que você possa ter recebido um convite pelo WhatsApp, ou você viu um anúncio no Facebook, antes mesmo de você talvez decidir em vir, talvez você estava assim, eu não sei se eu vou, eu estou em dúvida se eu vou, mas Deus já tinha um propósito com a tua vida nessa noite. Presta atenção algo. A Bíblia fala que existia um homem que chamava Quis, e ele era um homem de posses, ele tinha jumentas, e um dia as suas jumentas, alguma delas se perde. Ele vira para o seu filho, que a Bíblia ainda fala que Saul era um homem muito belo, do pescoço para cima não tinha ninguém como ele, de tão belo que ele era. E ele se dispõe, junto com um servo do seu pai, para ir atrás das jumentas que haviam se perdido. Ele se levanta, ele se dispõe, fala, então vamos atrás, vamos procurar. E a Bíblia fala que Saul, ele era da tribo de Benjamim. É importante eu te falar isso para você entender. Quero fazer uma ilustração para que você consiga mais ou menos entender o que aconteceu naquele episódio. Israel foi dividido por 12 tribos, 12 povoados, como se fosse uma região com 12 cidades. E normalmente você resolve as suas pendências na onde você mora, na onde você está. Então não era tão comum um homem sair da sua tribo. Tanto é que o primeiro lugar que ele começa a procurar as jumentas é na sua tribo. E a Bíblia fala que ele sai, ele procura no local, ele procura em outro local, e não encontra as jumentas de seu pai. Eu quero dizer algo para você. O que tirou Saul de dentro da tribo de Benjamim foi algo praticamente que tinha dado errado. E Deus quer falar com pessoas que têm vivido fases de sua vida, que quando você olha fala assim, as coisas não estão acontecendo exatamente como eu programei.
as coisas não estão acontecendo exatamente como era para acontecer. Eu imaginava ter um resultado, eu não estou tendo aquele resultado na empresa que eu trabalho. Eu imaginava que a minha casa estaria num caminho, mas ela não está nesse caminho, ela está ao contrário. Deus quer falar com pessoas hoje aqui nessa noite, que talvez não estão entendendo o processo que estão vivendo no dia de hoje. Mas a primeira coisa que Deus quer falar no teu coração é o seguinte: se tem algo que está dando errado, se as coisas de repente não estão saindo como você imaginava, fique tranquilo, porque Ele está no controle de tudo da tua vida. O que fez Saul sair de dentro da tribo de Benjamim para procurar as jumentas do seu pai foi um episódio de perca, um extravio das ovelhas. E muitas vezes o que vai fazer a gente sair para fora, buscar algo novo, buscar um renovo, buscar uma palavra, buscar uma direção, é exatamente no momento quando as coisas começam a andar errado. É aquele momento da nossa vida, sabe quando você está vivendo uma mesmice? Sabe quando você está no seu negócio e fala, eu estou vivendo algo monótono, dia após dia as coisas não se renovam, as coisas estão exatamente do mesmo jeito, as coisas estão exatamente da mesma forma, eu gostaria que acontecesse algo, mas não está acontecendo. Você sabe quando Deus começa a fazer algo na nossa vida? É exatamente nesse período, é nesse tempo que a gente vai sair da onde a gente está. É como a gente saísse fora da caixa. Você começa a pensar fora da caixa, você começa a agir fora da caixa, você começa a fazer algo de diferente, exatamente quando as coisas começam a dar errado. Ele saiu. Cadê a jumenta? Não está aqui. Eles foram para outro lugar, cadê? Não está aqui. Mas o que fizeram eles sair de dentro da tribo foi exatamente o fato de não terem achado. Então não se preocupe, primeira coisa que Deus quer falar com você, não se preocupe se a coisa não está saindo exatamente como você imaginou. É um convite de Deus para que você comece a viver uma vida fora da caixa. Chacoalha essa pessoa, Deus está te convidando. Mas pelo amor de Deus, chacoalha essa pessoa, fala assim, Deus está te convidando a viver algo fora daquilo que você está acostumado a viver. Quem crê nessa palavra, levanta a mão. No versículo 6, até diz que ele foi, porém o servo respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado, e tudo que ele diz acontece. Você sabe que é engraçado nisso tudo? Que eles acabaram parando num lugar desconhecido. Eles foram para um lugar que ainda os pés deles não tinham pisado, que eles apenas tinham ouvido falar. E que o servo de seu pai vira para Saul e diz, Saul, nesta cidade que nós estamos, eu já ouvi falar de um homem, que tudo o que ele fala, acontece, que tudo o que ele diz é batata, dá em cima. Esse homem que ele se referia era o profeta Samuel, um homem que realmente era extremamente usado por Deus, mas era algo de costume naquela época, quando você se apresentasse diante de um sacerdote, de um profeta, de um homem de Deus, era muito comum se oferecer algo, você levar uma oferta de alimento, uma oferta em moedas, enfim. E Saul vira para o servo e diz assim, nós estamos muito tempo fora, nós não temos pão, nós não temos nada, eu acho que acabou tudo que a gente tinha, como que a gente se apresenta diante do homem de Deus, sem oferecer algo? E o servo, ele cavuca nas coisas, ele acha algumas moedas de prata, ele fala, está aqui, nós já podemos chegar diante dele. É tão interessante essa passagem, porque
naquele momento eles decidem ir ouvir o que o homem de Deus tinha, porque eles procuraram as jumentas em vários lugares e não encontraram, não acharam. Eles procuraram e não acharam, procuraram em outro lugar e não acharam. Eles falaram: espera aí, vamos falar com o homem de Deus, talvez ele saiba aonde estão as jumentas. E ali eles vão à direção de Samuel. Conversam com uma mulher, e aquela mulher, você pode depois na sua casa ler todo o capítulo 9 para você entender melhor. Eu não vou ler todo ele, mas eu vou resumir para você entender. E a Bíblia diz que eles encontram uma mulher, e a mulher fala: olha, o profeta estará indo para uma cerimônia, e vocês podem então encontrar ele lá. E avisam a Samuel que alguns homens da tribo de Benjamim estavam indo procurar ele. Só que o que eles não imaginavam é que um dia antes, na oração de Samuel, Deus fala para Samuel assim: amanhã virá um homem na sua frente da tribo de Benjamim, e este homem que aparecerá diante de você será o rei de Israel. Eu não sei se você está entendendo algo, mas Deus tem algo tão precioso para falar conosco nessa noite. Nós somos daqueles que reclamamos quando tudo dá errado. Nós somos daqueles que não entendemos quando as coisas saem fora do nosso controle e da nossa direção. Nós somos daqueles que murmuramos, porque não conseguimos enxergar um palmo à frente dos nossos olhos físicos. Quando as coisas estão tudo bagunçadas, de repente você está no ministério, as coisas estão bagunçadas, de repente você está, as coisas, sabe, está complicado. Mas qual é a tendência? Reclamar. Deus usa umas jumentas para colocar Saul diante do seu maior propósito. Eu quero dizer para você que as percas da sua vida, o período de maior dor, tudo que você tem vivido, as bagunças que você tem sentido interior, as bagunças na sua mente, as dúvidas que você tem enfrentado: será que esse é o caminho, não é o caminho? Será que eu vou por aqui, não vou por aqui? Será que estou na igreja certa, não estou na igreja certa? Será? Qual que é o meu caminho? Talvez você está no interior assim, totalmente bagunçado e confuso, você não sabe o que viver, mas Deus quer nos ensinar através das bagunças que acontecem no nosso dia a dia. É as coisas que dão errada muitas vezes, que nós não entendemos, que nos coloca diante do maior propósito da nossa vida. Se não fosse um dia, do nada tudo começar a dar errado na minha vida, será que eu estaria aqui hoje? Será que depois de 21 anos eu teria capacidade de olhar para frente e falar assim: Deus, obrigado, porque lá atrás deu errado? Se não fosse o período depressivo, se não fosse o período angustiante, se não fosse quase a separação do seu casamento, se não fosse o período de dor, o período de luto, o período de choro, se não fosse as recaídas tuas na droga, se não fosse às vezes os deslizes, os erros, talvez você estaria tão longe do teu propósito. Mas é um momento de dor, é um momento de luto, é um momento de choro, é um momento de lágrima, que te coloca exatamente na direção de Deus, para Ele te revelar o que Ele tem para a tua vida. É isso que nós precisamos entender. Deus usa jumentas se perdendo,
para colocar aquele homem diante do maior propósito da vida dele. Ele sai de casa procurando jumentas e ele encontra o seu propósito. Eu não sei o porquê você está aqui. Talvez você está aqui por causa de um convite, talvez alguém te chamou, talvez você veio contrariado, talvez você não veio querendo vir, talvez, eu não sei o porquê que você está aqui nessa noite, mas uma certeza da parte de Deus eu sei, que de repente você saiu em busca de algo, mas Deus quer te revelar nessa noite o grande propósito da tua vida, é te colocar em contato com Ele e mostrar para você que tudo é possível acontecer. Versículo 15, olha só que coisa interessante, diz assim: ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. Se você está ligado nessa palavra, você pode ir glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele está falando ao teu coração. E Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem que lhe falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço-te que por favor que monte onde está a casa do profeta. E Samuel respondeu: eu sou o profeta, suba diante de mim ao lugar alto, hoje mesmo vocês comerão comigo pela manhã, e eu o deixarei ir e contarei tudo que está no meu coração. Preste atenção uma coisa, você começa a entender. Eu não sei, talvez você estava procurando respostas, talvez você estava procurando por que, Senhor, tanto sofrimento, por que tanta dor, por que tanta coisa errada, por quê, e Deus te trouxe aqui para te dar uma resposta, para dizer para você: eu te trouxe a esse lugar, para mostrar para a tua vida, que eu te chamei para fazer algo grande sobre você, eu te chamei para realizar algo em você e através de você. Senhor, é o Senhor que sabe quem dizer quem que é o profeta. Ele nem sabia quem era o profeta, e o profeta estava diante dele, disse assim: é o seguinte, você só vem atrás de mim, e eu vou te revelar o que Deus colocou no meu coração, que vai fazer sobre a sua vida. Você está atrás de uma jumenta, mas Deus quer levantar você, para livrar o meu povo da mão dos filisteus. Por isso não reclame se algo sair fora do controle. Tem até uma música muito conhecida nos dias de hoje, né? Que diz assim: eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Por isso, antes de qualquer coisa, confie e caminhe. No versículo 20, se vocês puderem pôr um telão, eu quero ler junto com vocês isso. Diz assim: na hora que eles se encontram, o profeta vira para Saul e diz assim: quantas jumentas que você perdeu? Há 3 dias. Há quantos dias que eles estavam atrás do profeta e procurando jumenta? Há quantos dias? Vamos falar bem forte: há 3 dias. Você está 3 dias procurando. Não se preocupe com elas. Foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Enquanto ele estava procurando as jumentas, Deus já tinha cuidado das jumentas. Tem coisa que você está muito preocupado. Você está preocupado com o casamento? Ele está perdido. Meu casamento não é mais como antes. Minha vida conjugal não é mais como antes. Eu não sinto mais aquele amor, aquela quentura, eu não sinto mais aquele prazer. Eu acho que o amor está diminuindo. Eu acho que tudo está indo por água abaixo. Estou procurando, mas não estou encontrando. Talvez você está à procura
E as coisas aparentemente parecem estar tudo fora do eixo. Mas Deus está falando para você assim: eu permiti que ficasse fora, para que eu pudesse te encontrar. Mas em relação ao teu casamento, escute você, mulher, que de repente está aqui com o coração apertado. Deus está falando assim: como eu cuidei das jumentas, eu estou cuidando do coração do teu marido, estou cuidando do coração do teu filho. Você que está com o coração apertado, sabe de uma coisa: Deus só permitiu a bagunça para poder se revelar a você, mas Ele diz assim para você: eu estou cuidando do que você está procurando. Você está achando que está perdido, mas eu já encontrei. Eu encontrei primeiro. Eu achei primeiro o que você achou que estava perdido. Aquilo que você achou que estava bagunçado, Deus vira para você hoje e diz assim: eu já encontrei e já estou cuidando de tudo. Você crê nisso ou não? Que você achou que estava perdido, não está perdido. Assim que você saiu à procura, Ele já tinha encontrado. Ele só fez parecer que estava perdido, porque Ele precisava achar algo que é muito importante, que é você. E é nesses momentos que a gente começa a entender o trabalhar de Deus como é tremendo. Porque é nos momentos que a gente se sente mais perdido, Ele nos encontra, no meio da nossa dor, no meio da nossa fossa, no meio das nossas dúvidas, no meio das nossas incertezas, no meio das nossas inseguranças. No momento que a gente se sente, o que vai ser? Ele vem num dia como hoje e diz: fica tranquilo, porque o que você está procurando, o que você está preocupado, eu já encontrei, eu já estou cuidando. Eu só precisava que você sentisse que de repente estava perdido para mim poder te achar. Esse é o Deus que nós servimos. Quando você acha que de repente está tudo perdido, Ele vem no teu ouvido, ou vem num culto como hoje e diz para você: parecia que estava assim, porque eu queria te achar. Olha nos olhos dessa pessoa e fala: parecia que estava bagunçado. Parecia, faz assim, parecia. Mas Ele permitiu isso porque Ele queria te achar. Ei, imagina a cena. Imagina a cena, não sei você, mas quando eu começo a imaginar, a minha cabeça começa a queimar, meu coração começa a ferver. Eu fico imaginando 2 homens chegando diante do profeta e fala assim: profeta, nós viemos aqui em busca das... Eu já estava esperando por você. Aí eu lembro que Davi um dia disse assim: antes que saia som algum da minha boca, eu conheço que está lá no fundo do seu coração, porque é aquele que sonda e me conhece. Conhece o meu deitar, conhece o meu caminhar, aquele que sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, aquele que sonda a minha vida, aquele que me conhece por inteiro, aquele que te conhece por inteiro. Ele olhou para você hoje, Ele está olhando para você hoje, Ele está olhando para você hoje e está dizendo assim: eu só permiti que você achasse que estava bagunçado, para mim poder te encontrar. Saul, ele olha para Samuel, e Samuel fala: o que você estava preocupado, o que você estava angustiado, sabe tudo isso? Eu já cuidei. Ele já cuidou. Ele já cuidou. Ele já cuidou. Ei, Ele já cuidou.
Ele já cuidou. Ele já cuidou do coração do teu filho, Ele já cuidou do teu marido, Ele já cuidou da situação que você estava preocupado, Ele já cuidou, Ele já cuidou, Ele já cuidou. Enquanto você estava saindo para procurar a resposta, Ele já estava cuidando. Na hora que você está se sentindo perdido, Ele já está cuidando. Quando você está no meio da tua bagunça, creia nessa noite no que Ele diz para você, Ele já está cuidando. Ele está cuidando. No meio de tudo Ele cuida. E é tão gostoso isso, porque eu não sei se você já viveu dias que o teu interior está bagunçado. Eu não sei se você já viveu dias que o teu coração está apertado. Eu não sei se você já viveu dias que você fala assim, cara, que sentimento ruim. Eu sei que eu estou com Deus, mas é tão estranho, meu coração está apertado. Você fala assim, Deus, eu confio em Ti, mas aqui dentro está uma bagunça. É nesse momento, pessoas que têm vivido esses dias, Deus está olhando para você hoje, dizendo assim, eu estou cuidando de tudo. Essa bagunça que você está passando é para uma coisa, para você entender que eu estou no controle. A bagunça que você está vivendo no teu interior, tudo isso que você está sentindo aqui dentro, está difícil, está ruim, está complicado, nossa, como está difícil. Mas Deus está falando assim, ó, parece que está perdido, mas não está. É Deus visitando a tua vida hoje, falando para você, só acredita no que eu estou dizendo, que eu estou cuidando, que eu estou trabalhando. Na hora que você saiu da sua casa, eu já estava cuidando. Porque nós precisamos entender o poder da bagunça. Você sabe que existe um poder na bagunça, um poder na reforma, um poder muito grande nisso. Porque quando as coisas saem fora do lugar, quando as coisas saem do controle, quando as coisas perdem a direção, é nesse momento que nós permitimos a ser trabalhados por Ele. Quando as coisas estão no nosso controle, quando o controle está em tuas mãos, quando você tem o controle da sua mão, da sua vida, é aquele momento que nós nos sentimos soberanos e fazemos o que achamos melhor. Só que quando nós perdemos o controle, é aquele momento que Deus te pega e fala assim, espera aí, eu vou trabalhar em você primeiro, eu vou te moldar, eu vou mexer com você, e vou mostrar para você que não está tudo perdido. É aquele momento que você começa, mesmo sem entender, no meio da tua bagunça, você ouve Deus falando que está cuidando, e Ele começa a cuidar, e aí você começa a ver as coisas entrando no eixo, e você entende assim, é muito melhor, o controle está na mão dEle, do que está na minha mão, porque o que Ele tem para você é muito melhor, é muito mais agradável, do que aquilo mesmo que você sonha para você mesmo. Quando nós entendemos isso, isso é muito poderoso, porque no versículo 21, então Saul respondeu, porque Samuel diz assim, espera aí, Deus vai te levantar, vai fazer algo, e aí Saul respondeu a Samuel assim, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso?
Saul vira para Samuel e diz assim: por que o senhor está me falando tudo isso? Profeta, por que você está me dizendo tudo isso? Ei, talvez você está ouvindo aqui Deus falando e você está assim, ó, resistente, rebatendo, tem um porquê, tem um argumento. Cara, a gente é perito nisso aí. Sempre tem um argumento, sempre tem algo para rebater. Tem sempre uma justificativa para mostrar o porquê de não dar certo. Ei, você já parou para perceber isso ou não? Nós temos o porquê, a fórmula para justificar o porquê que não vai dar certo. Saul vira para Samuel e diz: eu, por acaso, não sou da tribo de Benjamim? Porque a tribo de Benjamim era a menor tribo das 12 tribos. E ele diz: e eu, a minha família, é a menor da menor tribo. Ele estava dizendo assim: você está falando algo tão especial, tão grande, tão formidável, para mim, que sou da menor tribo, e da menor família, da menor tribo. Você está falando algo assim para mim? Especialista em dar uma justificativa para não dar certo. Mas só que ele esqueceu que Deus é especialista em fazer algo na vida de pessoas que não se acham capazes. Deus é especialista em fazer coisas na vida daqueles que não se acham capazes. Levanta a tua mão bem alto e fala assim: Deus é especialista em fazer coisas grandes na vida de pessoas que não se acham capazes. Tem alguém aqui que talvez não está se achando capaz ou que é possível, mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus que é especialista em fazer coisas grandes na vida de pessoas que não se acham capazes. Talvez você vai arrumar o melhor argumento do mundo para justificar o porquê de não dar certo, mas não esqueça de uma coisa, que Ele é especialista em fazer algo grande na vida de pessoas que não se acham capazes. Talvez você vai olhar hoje e vai falar assim: mas espera aí, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha história, não conhece o tanto que eu sofri, o tanto que eu caí, o tanto que eu chorei, o tanto que eu já tentei me colocar de pé, o tanto que eu já tentei me posicionar. Mas ele vira para você hoje e diz: eu sou especialista em fazer coisa na vida de pessoas que não se acham capazes. Olha nos olhos dessa pessoa, pelo amor de Deus, e me ajuda a pregar e fala assim: Ele é especialista em fazer algo grande na vida de quem não se acha capaz. Me ajuda a pregar. Não acabou ainda não. Fala assim: eu não sei como você se sente. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Fala para essa pessoa: eu não sei como está o seu coração. Mas Ele é especialista em fazer coisas extraordinárias na vida de quem não se acha capaz. Uou! Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus falando com vidas aqui hoje. Talvez você vai olhar e vai falar: eu? Sim, porque Ele é especialista. Foi assim com Gideão, foi assim com Saul, foi assim com Davi, foi assim com tantos outros. Ele é especialista de fazer na vida daqueles que não se acham capazes. Porque o que faz a diferença não é a tua capacidade. Filho, filha, deixa eu te falar uma coisa.
o que mais faz a diferença não é a tua capacidade. Você pode ser muito capaz no que você faz. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Você pode ser muito capaz no que você faz. Muito, muito. Mas o que fará a diferença sobre a tua vida não é a tua capacidade. Porque tem muitas pessoas capazes que não fluem. O que faz alguém fluir é o que está sobre a vida dela, não a capacidade dela. Entenda isso. Não é se você é tão capaz. Olha, eu sou capaz, eu tenho habilidades extraordinárias, eu faço muito, eu faço melhor, eu faço bem feito. Olha, eu sou assim, eu sou assim. Eu quero dizer para você uma coisa. Nós servimos a um Deus que Ele não olha para a tua capacidade. Pelo contrário, Ele ainda trabalha sobre aqueles que não se acham capazes. E eu acho tão lindo isso. Na primeira empresa que eu tive a experiência de representar, trabalhar com venda externa, foi um atacado muito grande no ramo alimentício, Martins, ele é muito conhecido. Entrei lá, saí de venda de balcão e fui trabalhar na venda externa. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo brechó, estava atendendo lojas muito pequenas e que não eram do ramo. E aí veio um gerente trabalhar comigo uma vez e ele falou assim: nossa, eu vejo que você é dedicado, que você é esforçado, que você faz as coisas certas. E ele me colocou no ramo de farma e perfumaria. Eu com 1 ano e meio de empresa, sem faculdade, sem de repente ser o vendedor mais top do estado. Mas um dia, eu lembro ainda no meio da nossa crise, no nosso casamento, passando por um aperto financeiro no início de tudo, e Deus cuidando tanto da gente. E um dia eu falei: Senhor, se o Senhor me exaltar, no sentido de abrir portas para mim, eu quero te honrar. Quero que as pessoas saibam que não sou eu. Com 1 ano e 7 meses de empresa, eu recebo um convite para assumir a gerência de vendas daquela empresa. E eu tinha total consciência que eu não era mais capacitado. Eu tinha total consciência que eu não era o mais, mas eu sabia quem estava sobre mim. Eu pregando, eu lembrei desse episódio. Porque, filho, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você bater no peito e falar assim: eu sou o cara, eu faço, aconteço. Escuta, não. Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias na vida daquele que se considera pequeno. Por mais que você seja capacitado, sempre se coloque como o último, como aquele que serve. Jesus disse isso: você quer ser o maior? Seja o que mais serve. A gente precisa aprender uma coisa: não é a tua capacidade, mas é quem estará sobre você.